Quinta-feira, 9 de abril de 2026, bem-vindos a mais um Café com Cossenza. Tem bastante assunto para hoje, vamos falar de Campinas, onde eu estou, vamos falar de Billie Jean King Cup, vamos falar de Fonseca, vamos falar de Monte Carlo, tem um monte de coisa. Vamos começar por ordem cronológica, falando da vitória de João Fonseca sobre Arthur Rinderknecht. Já mandei análise flash, mas só para repetir aqui, resumir o que eu falei lá, acho que não foi uma grande atuação tecnicamente falando do João, mas foi uma grande vitória, porque foi um jogo em que o Rinderknecht conseguiu ditar o que acontecia, né? Por ser mais agressivo, por acelerar a definição dos pontos, por forçar algumas situações, ele conseguiu que o jogo fosse jogado nos termos dele e conseguiu equilibrar um jogo com o João num piso em que era muito mais favorável para o brasileiro. Os méritos do João foram, acho que, ficar no jogo. Ele deixou ali escapar uma boa vantagem no primeiro set, ele tinha 4-1, jogou um game muito ruim com 2 duplas faltas, mas consegue vencer o set salvando 2 breakpoints e convertendo um nos últimos 2 games, o que foi importante. Perde o segundo set, se mantém ali firme no terceiro. Assim, acho que o João tem 2 grandes méritos aí. Um foi manter a cabeça no lugar e manter o jogo dele estável quando o Rinderknecht estava jogando bem e quando a partida estava equilibrada, indo para o terceiro set. E a outra foi aproveitar uma frestinha ali que o Rinderknecht deu quando sacava ali em 3-4, 30-0, errou um voleio, o João entrou no game, virou o game, conseguiu a quebra. Então foi uma coisa assim de segurar a onda enquanto o francês estava bem no jogo e aproveitar a única chance que ele teve realmente, né, no terceiro set. Ele teve um breakpoint antes, é bem verdade, mas na reta final ali ele só teve essa oportunidade. Então teve esses méritos. Vai pegar Matteo Berrettini, que enfiou uma bicicleta no Medvedev, que aliás, Medvedev protagonizou a cena do ano, né, em temas de quebrar raquete. Inclusive no café da manhã hoje, eu cheguei pro café da manhã, acho que era 7 e pouquinho, e isso já estava sendo comentado no hotel aqui. Tinha árbitro falando sobre isso e descrevendo a cena. Eu não tinha nem visto e já estava rolando. Muito louco. Mas o João já jogou contra o Berrettini numa Copa Davis, um João diferente do João de hoje, então acho que não é uma comparação exatamente justa, mas o bom disso é que ele sabe mais ou menos o que esperar, sabe quem é o adversário, já jogou, já treinou. Esse jogo foi em 2024, né, setembro de 24, Berrettini ganhou 6-1, 7-5, foi em quadra dura, condições diferentes, um João Fonseca diferente, acho que não serve muito de parâmetro para a gente dizer como vai ser a partida, mas acho que é bom que o Fonseca tenha isso no HD interno ali para lembrar o que aconteceu, o que ele devia ter feito de diferente, o que ele pode fazer de diferente, considerando, claro, que é um jogo agora no Saibro e que eu acho que é mais para o João. Não é fácil, acho que taticamente falando vai ser um jogo em que os dois vão ficar um procurando a esquerda do outro, que é meio óbvio. Berrettini talvez tente mais slices do que backhands cruzados. Acho que o João tem bola para se segurar do fundo de quadra, tanto cruzando direita quanto cruzando esquerda contra o Berrettini. E isso é um grande elogio, considerando quem é o Berrettini, né, historicamente falando, ainda que hoje ele não esteja obtendo os resultados que já teve, né? A gente está falando de um finalista de um Wimbledon, um cara que sabe o que fazer na quadra, sabe como tirar o melhor do tênis dele, embora não venha conseguindo fazer como há uns anos atrás. Seguindo, o que mais aconteceu em Monte Carlo? O Zverev suou sangue contra o Garin, vai pegar o Zizou Bergs, vai ser favorito, claro, e se ganhar, quarta de final contra Fonseca ou Berrettini. O Blocks tirou o Cobolli e o Vacherot tirou o Musetti. Resultados interessantes, né? O Casper Ruud avançou e hoje, quinta-feira, começam as oitavas de final. Acho que a programação está bem interessante em Monte Carlo. Vou até abrir aqui para ler para vocês. O João mais uma vez está jogando na segunda maior quadra, a quadra dos Príncipes, né? Que eu acho bom também, é uma vantagem, porque já está fazendo o torneio todo lá.
E é o primeiro jogo, é às 6 da manhã. Provavelmente quando vocês ouvirem isso aqui, pode ser que o jogo já tenha acabado. Mas, né, na quadra principal tem Berges contra Zverev, Marat contra Sinner, Alcaraz contra Echeverri e Vacherot contra Urkati. Ou seja, um dia que... Né, é por isso que eu gosto desses Masters de uma semana só, porque tem dia que só tem pedreira, né? E eu tô falando, né, quem segue tênis há mais tempo, via esses dias que tinha Djokovic, Federer e Nadal na mesma quadra, um atrás do outro, e era muito legal de ver. Hoje tem sido mais raro, porque esticaram os torneios, cada um joga num dia e tal, e ficou longo, enfim. Vocês sabem como é que é. Mas até os jogos da quadra dos príncipes, que é essa quadra que o João joga, tem Ogier Aliassime contra Ruud, tem Lerhetka contra Bublik e tem Blocks contra o de Minaur. Tá bem legal essa chave. Que mais? Seguimos adiante, vamos falar um pouquinho do Brasil na Billie Jean King Cup. O Brasil estreia com a vitória por 3-0 sobre o Chile. E não foi tão simples assim quanto esse 3-0 sugere, porque a Naná, no primeiro jogo do confronto, ela pegou a Labranha e ela não só perdeu o primeiro set, como teve que sacar ali no fim do segundo set em uma situação bem delicada. Ela sacou em 4-5 e 0-30. Salvou, levou para o tie-break, venceu o tie-break, aí fez 6-1 no terceiro, e aí a coisa, né, acalmou. Até porque a Gabi depois enfiou uma bicicleta na Antônia Vergara Rivera, 6-0, 6-0, e foi 1h13 de jogo, foi uma bicicleta até demorada, né? O que não me espanta tendo vindo da Gabi, do jeito que ela constrói pontos, com paciência, com bolas altas, enfim. Mas o bom é que o Brasil fez 3-0 no confronto, ganhou também na dupla, e como a Argentina também fez 3-0 no Peru, os dois países dividem o primeiro lugar, com o Brasil levando vantagem no saldo de games por causa dessa óbvia bicicleta que a Gabi enfiou. Então, estão empatados em 3 partidas, né, em 3 pontos, 3-0 para cada um. Em 7 foi 6-7 vencidos e 1 perdido, tanto para o Brasil quanto para a Argentina. Mas no saldo de games o Brasil está na frente. E hoje tem Brasil e Argentina, que é o jogo que praticamente decide quem classifica em primeiro e classifica em segundo. E é importante porque o outro grupo tem México e Colômbia, são 2 países fortes. E quem perder vai pegar o primeiro desse grupo aí, em tese, né, um time mais forte. E só avança quem ganhar essa semifinal, entre aspas, né? Então é bom que o Brasil ganhe da Argentina. Difícil, com o time que o Brasil tem lá, né, atualmente, mas não é nada impossível. Vou falar um pouquinho de Campinas, né, já que eu estou aqui, vou contar um pouquinho do meu dia e dos resultados. O primeiro jogo que eu fui para a quadra central, eu cheguei tarde, eu não fui para os primeiros jogos, mas fui ver um pedaço do jogo do Sakamoto, que perdeu do Mesa, do equatoriano, que inclusive está sendo treinado pelo Emílio Gomes, o filho do Andrés Gomes, que o Emílio, nem sabia que o Emílio tinha parado de jogar, para ser bem sincero. E o Álvaro Mesa ganhou 5-7, 7-5 e 6-3, e um jogo que teve um momento bom ali para o Sakamoto, viu? Até o comecinho do segundo set estava interessante, ele teve chance ali, teve breakpoint que podia ter feito 3-1 e o jogo podia ter deslanchado, mas ainda assim ele faz 4-2 e depois disso que a coisa desanda, que ele é quebrado em 4-3, ele não converte um breakpoint e fica 4-4, e aí é quebrado no 5-5, né? Fica 6-5, ele perde mais 3 breakpoints e o Mesa fecha em 7-5, e aí você vê que sim, depois das chances todas perdidas, isso pesa, acho que também até para a cabeça, né? Ele também perde breakpoint no começo do terceiro set, e quando ele é quebrado ali no 4-3, de novo ele tem breakpoints. Assim, a história desse jogo são os breakpoints que o Sakamoto não conseguiu converter. Não vi o jogo inteiro, não posso dizer se foram breakpoints mais perdidos por ele ou salvos pelo Mesa, mas o fato é que se você tem 18 breakpoints, converte 5 e tantos breakpoints em games diferentes e não vai convertendo, isso
cobra-se o preço, né, em algum momento. Mas a notícia boa para o Brasil é que o Boscardin venceu. E foi um jogo bom do Boscardin, assim, ele não teve ameaçado de verdade em momento nenhum. Ele ganhou do Murkel Delien, né, que tinha derrotado o Paulo Saraiva na primeira rodada, e ganhou, sim, sem sustos, 6-3, 6-3, podia ter fechado em 6-2 o segundo set, inclusive. Teve o saque quebrado ali, que ele joga um game bem ruim, ele saca em 6-2, 5-2, 30-0, se eu não me engano. Ele depois dá uma curta, erra uma bola aqui, ele joga muito mal esse fim de game, mas quebra depois, né, o saque do Delien e avança. E isso é legal, né? Ter um brasileiro nas quartas de final. Ainda tem a chance de ter o Gustavo Wade, que joga hoje. Então podemos ter 2 brasileiros nas quartas de final. Não é garantido, mas acho que o Wade jogou bem contra o João Lucas, né? Ganhou fácil. Não vi também o jogo inteiro, vi só o comecinho. Que assim, não é um jogo, é um jogo contra o Niklas, né? O suíço, que é alternate. E é o jogo da noite, então deve ter um público legal. Campinas continua um torneio muito legal, assim, muito organizado, estrutura é muito boa, de arquibancadas. O público comparece, então a sessão noturna nunca tem quadra vazia. O público estava bom para esse jogo do Boscardin. E assim, e tem que considerar também que foi um torneio que perdeu muita gente de última hora, né? Porque se olhar a lista inicial, todo mundo que tinha a intenção de jogar, puxa, tinha Thiago Monteiro, tinha Thiago Wilde, tinha Igor Marcondes, tinha Matheus Putinelli, sabe, brasileiros que levam público e deixariam o torneio mais forte. Mas todos tiveram problemas e nenhum deles veio. Então são 4 nomes que, são desfalques de peso para um torneio no Brasil. E sendo um Challenger 75, que acabou. Hoje eu conversei com o Danilo Marcelino, o diretor do torneio, ele falou: a lista andou e a gente parece que é uma chave de 50. E realmente, né, parece uma chave mais fraca do que um 75 normal, mas o torneio deu um pouco de azar aí. Um pouco de azar também para os promotores de Challenger que tenha tantos argentinos no top 100, porque quando eles estão no top 100, eles evidentemente vão jogar os ATPs e não vão jogar os Challengers, né? E são nomes que, se a gente pegar 2 anos atrás, estavam jogando Challenger, né? O Juan Manuel Cerundo lutava, o Echeverri não faz tanto tempo assim, o Burruchaga foi campeão ano passado, se eu não me engano, no Sauípe e em São Paulo, né? Challenger semana retrasada. O Navone jogou Costa do Sauípe ano passado. Tudo bem que Costa do Sauípe é um torneio forte, mas gente que, né, o Carabelli, gente que não muito tempo atrás estaria jogando um 75 na América do Sul. O próprio Tirante, que hoje é 72 do mundo. Então, Começanha também. Então é uma pena, o torneio deu azar em alguns aspectos diferentes. Mas em termos de organização, ainda é um torneio muito legal. Vou aproveitar e já vou emendar aqui essa conversa que eu tive com o Danilo Marcelino, que é ex-top 100, já foi capitão de Fed Cup e organiza, é o diretor de todos os torneios, tanto do Instituto Esportes quanto da Tra Esportes. Eles são basicamente a mesma promotora, só que eles usam o Instituto Esportes quando fazem torneios com o dinheiro de lei de incentivo e Tra Esporte quando é patrocínio direto, que é o caso da Costa do Sauípe, por exemplo. Mas aqui Campinas, desde que eu conheço, é feito com lei de incentivo. Desde que eu vim a primeira vez, que foi 2017 ou 2018. Já era com lei de incentivo. E, cara, sempre um torneio muito legal, Campinas, né? Mas, enfim, a gente sentou para conversar sobre torneios femininos, ajuda da CBT, como é que funcionava, ele me explicou algumas coisas. E como toda conversa com o Danilo, ela começa num assunto e viaja por milhares de assuntos diferentes. Então a gente acabou falando de Buenos Aires e Acapulco, os ATPs, falamos de La Open, né, aquele Challenger de São Paulo, falamos de tênis feminino de modo geral, assim, e ele dá uma declaração muito interessante falando que ele realmente acha que a Naná pode ter um peso para o tênis brasileiro comparável ao do João Fonseca, que ele acha que ela ainda vai trazer muito mais dinheiro
pro tênis, para a modalidade, e isso é importante. Aliás, ele confia muito mais na Naná do que na Vitória, nesse aspecto econômico, né? Ele fala que a Naná Ele fala da Naná como muitas pessoas falam do João Fonseca, no sentido do João ser um pacote completo. Por ser um tenista que sabe jogar com a torcida, que joga um tênis agressivo que é legal de ver, por ter carisma, por ser natural sem ser forçado, ser simpático, ter uma boa família, bem orientado. E ele vê muitas dessas características na Naná, que é uma menina que joga um tênis agressivo, com força, mas que ela também é simpática, é carismática, e que ele vê ali esses elementos que podem... E ele fala, eu não tenho a frase anotada aqui agora, mas espera aí, não, eu tenho sim, que eu transcrevi parte dessa entrevista. Ele fala que ele compara a Naná com a Bia em algum momento, e ele fala que ele acha que a Naná pode revolucionar o tênis mais do que a Bia movimentou o tênis brasileiro nos últimos anos. Então ele acredita muito nisso. Mas a gente falou as conversas com o Danilo são muito loucas, porque a gente falou de WTA, da ideia de fazer um torneio feminino na Costa do Sauípe, que é um plano que está em andamento também. Ele falou dos torneios que o Instituto Esporte vai fazer esse ano, são vários. Inclusive aquele torneio de Mogi que eu falei outro dia que talvez não fosse acontecer, que não ia acontecer, talvez vá acontecer. Que era aquele que é patrocinado pelo Shibata, né, que é o pai da tenista que vai jogar universitário. Talvez esse torneio aconteça esse ano. Mas a gente fala sobre isso, fala sobre essa hipótese de um torneio feminino no Sauípe, que é interessante, o pessoal do hotel vê essa possibilidade. Ele falou também da possibilidade da TRAI, o Instituto Esporte, fazer um WTA 125, que também está sendo conversado, mas ele até explicou que é bem difícil fazer. A WTA tem uma questão burocrática muito mais complicada que a ATP para fazer torneios, em termos de exigências. E isso encarece bastante, né? Pra vocês terem uma ideia, um torneio de Campinas, ele custa mais ou menos 2 milhões de reais para fazer, né? Incluindo prize money, promoção, quer dizer, promoção não, prize money e produção, que é todo o custo de organização, né? De montar a estrutura, enfim, hotel, hospedagem, alimentação. Então, não é barato fazer um torneio desse. E é uma pena que um 75 tenha ficado com a chave mais fraca do jeito que ficou. Mas a gente fala sobre isso, a gente fala sobre a ajuda da CBT, que ele explica que a CBT, né, tenta distribuir essa ajuda entre os promotores diferentes no tênis brasileiro, pagando às vezes custo de arbitragem, às vezes custo de prize money, né, parte do prize money dos torneios, mas que evidentemente a CBT não está com essa mesma capacidade esse ano porque perdeu o patrocínio do BRB, como eu falava, né, como eu já falei em outro Café com Cossenza. E falamos também a conversa chegou até em Estreito de Hormuz um momento, porque a gente começa a falar de Acapulco, Buenos Aires, e fala do calendário dos ATPs, né, e que ele acha que, talvez essa coisa na Arábia Saudita nem vem em 2028, talvez só em 29, que a situação, né, do Irã, que afeta o mundo árabe ali, o Oriente Médio todo, afeta os Emirados também, que era uma coisa que, né, ninguém imaginava que aconteceria, que talvez afete de algum modo a Arábia Saudita, né, nem que seja na parte aérea dos voos que chegam lá, enfim, mas que talvez mexa com bastante coisa e aí mexe calendário, mas talvez adie, enfim, né? Mas tem informações legais que eu passo para vocês em evento mais tarde. E outra conversa que eu tive que foi muito interessante, que eu falei com o Rafael Schneider, que é o supervisor do torneio. Eu sempre bato papo com árbitros quando estou nos eventos, porque eu sempre
tenho curiosidades, às vezes curiosidades que as pessoas me perguntam e eu não sei responder. E dessa vez eu cheguei aqui, e aqui tem apesar de ser um Challenger, tem um árbitro que é Gold Badge, né, que é o Fábio Souza. Eles são um casal, né, de Gold Badges, o Fábio Souza e a Paulinha. A Paulinha não está aqui, mas o Fábio está. O Fábio, aliás, tem feito uma sequência de Challengers, né? Ele estava em São Paulo, foi para São Leopoldo e está aqui agora. E quando eu vi o Fábio, me bateu a lembrança dessa dúvida que eu tive, assim, que às vezes me perguntam, que é se o árbitro que é Gold Badge, que é né, a qualificação máxima de um árbitro de cadeira, se ele ganha a mesma coisa num Challenger que ele ganha no ATP, que ele ganha no Masters 1000. E eu fui conversar com o Schneider sobre isso, assim, não perguntando valores, porque não me interessa, né, acho que não cabe ficar perguntar quanto a pessoa ganha, mas eu queria saber se era o mesmo valor, né? E o Rafa explicou que sim, que se você é um árbitro Gold, quando você vai para um torneio, você vai, é como se a ATP ou o promotor do torneio, pode ser um ou pode ser outro, depende de quem tem quem custeia isso. Às vezes é a ATP, às vezes é o promotor. Mas é uma contratação pela sua semana de trabalho, independente do nível do torneio. Então, se ele está arbitrando um Challenger, o valor dele é o mesmo que ele recebe de diária, né? Se ele trabalhar no Masters 1000. É um dado interessante, né? E o Schneider explica também que a ATP normalmente paga os valores, né, as diárias do árbitro, pelo menos um árbitro nesse tipo de torneio, né? E costuma ser o árbitro mais qualificado, que nem sempre é um Gold, porque Challenger nem sempre tem um juiz Gold Badge, que a gente chama, mas pode ser um Silver. E aí a ATP paga e o torneio paga o resto, né? Inclusive, assim, é um documento aberto, qualquer promotor de torneio tem, que assim, os valores das diárias dos árbitros Silver e Bronze, que são as qualificações abaixo, eles estão descritos nesse documento. Então, se alguém pegar, sabe lá quanto ganha um árbitro Silver, um árbitro Bronze, é coisa de 300 e alguns dólares por dia. E o Gold ganha mais. Eu não sei quanto ganha o Gold, não é que eu não quero falar, não. Eu realmente não sei. Mas o Rafa até me falou os valores do Silver e do Bronze, porque esses estão no documento e são públicos, né? Então não tem muito mistério. Mas o Gold eu realmente não sei. Mas eu achei interessante saber isso, que o valor que eles recebem é o mesmo, independente do nível de torneio que eles trabalham. E aí você pode estar ouvindo e perguntar, mas por que ele está num Challenger e ele não está sei lá, num ATP? Por que ele não foi para Miami, Indian Wells, ou não está em Monte Carlo agora? O Fábio costuma trabalhar mais em WTAs, né? No caso do Fábio especificamente, ele não é contratado nem da ATP nem da WTA. Alguns árbitros são poucos, que têm contratos anuais com essas entidades, né? A maioria trabalha como se fosse freelance, né? Você aplica para um torneio e vai fazendo torneios, vai montando seu calendário, né? As entidades pagam passagem, hospedagem, alimentação, tudo, mas você não tem um número fixo de semanas quando você começa a temporada. Você vai meio que montando junto com as necessidades dos torneios e com as suas necessidades, com os seus planos. Você escolhe quando quer descansar, quando quer trabalhar, mas quando quer trabalhar também depende dos torneios, né, da demanda. Mas é mais ou menos assim. E tem alguns árbitros que são contratados com valores fixos para a temporada inteira. Mas, e aí você pergunta por que o que faz o árbitro escolher onde vai trabalhar, ou enfim. E aí tem um monte de questões aí. Depende muito do que o árbitro quer, se quer estar mais perto da família, às vezes trabalha mais no Brasil, ou na América do Norte, né? Ou no México, tem um torneio por ali também. Quer estar nos torneios grandes, vai para os torneios grandes. Às vezes tem a questão de visto para um país que demora para sair e não vem, aí
você busca outro torneio na mesma data para trabalhar, e enfim, né? E às vezes tem uma sequência de torneios no seu país que você quer estar perto da família, você faz ali, né? O Carlos Bernardi fazia isso no fim de ano. Eu lembro que tinha uma época que tem muito tempo isso, ainda tem essa sequência, mas não tão clara como era na época. A Petrobras patrocinava um monte de Challenger na América do Sul, e eram todos em sequência. Então, Buenos Aires, Montevidéu, tinha São Paulo, tinha Aracaju, tinha Bogotá, tinha um no Equador que eu não lembro, não era Quito, talvez Guayaquil, posso estar confundindo agora. Mas tinha uma sequência ali muito boa no continente todo, tinha Santiago, e às vezes o cara vinha para cá e fazia essa sequência para encerrar o ano, em Challenger mesmo, e ia para casa no final. Isso quando o Bernardi morava no Brasil, depois ele foi morar na Itália. Aí ele não esteve tão presente aqui assim. Mas isso foi meu dia aqui em Campinas, né? Terminei vendo a vitória do Boscardin, foi a última coisa que eu fiz. E ainda teve o jogo do Zorma, foi o último acabado, a dupla, eles ganharam, ele e o Castelboin. E vim pro hotel terminar de ver o jogo do Flamengo e gravar o podcast. Bom, vou dormir porque já é 00:15, tem Fonsequinha às 6 da manhã, vai ser animado. E... tem uma pergunta aqui do Pedro Melo, perdão, gente. Pedro Melo pergunta que ele escreve assim: eu lembro de anos atrás o Challenger de Campinas era mais no fim do ano e era o principal aqui do Brasil. Por que ele perdeu esse prestígio e se ainda recebe elogios de quem vai? O Challenger de Campinas era sempre em outubro ou novembro. E já foi um Challenger 100, se eu não me engano. Ele caiu, um ano foi 50, agora é 75. Isso depende de algumas coisas, Pedro, não é especificamente da promotora ou de rebaixar ou de coisa, mas às vezes depende do projeto de lei de incentivo que foi apresentado e aprovado, depende de patrocinador. Eu lembro que quando a Campinas era o principal Challenger do Brasil em termos de ponto, né? Era o Santander, patrocinava vários torneios, e o Santander saiu dos Challengers por um tempo, então não sei se foi essa mudança, eu não sei especificamente por que Campinas deixou de ser o Challenger de maior pontuação. Né? Deixou, até no passado, se não me engano, teve um 100 em Piracicaba, pode ser? Que era também da mesma promotora, mas lá tinha uma premiação mais alta que aqui. E depois veio também da mesma promotora o Sauípe, que aí o Sauípe entrou com muito mais dinheiro e foi um torneio sensacional. Dá para fazer um 250 lá, tranquilamente. Aumenta um pouquinho as arquibancadas e faz, porque a estrutura lá é maravilhosa. E se ainda recebe elogios de quem vai, cara, eu ouço coisas muito boas, assim, de quem vem, sabe? Quando eu postei no Instagram, acho que tem um mês isso, que era o meu Challenger preferido, algumas pessoas me mandaram mensagens dizendo que mas agora eles não abrem mais o clube para os visitantes, porque antes o cara que entrava no torneio com ingresso, ele podia circular abertamente pela Hípica, e é um clube muito grande, e foi assim durante vários anos de torneio. E agora não, agora tem uma área cercada, então quem entra tem acesso às quadras todas, mas não pode ir nos restaurantes, por exemplo, né? Tem uma lanchonete ali, tem uma lojinha da INE, tem alguma coisa para quem vem de fora, mas não dá para entrar nos dois restaurantes. E eu fui conversar com os promotores para saber por que isso, né? Porque é uma das coisas que eu sempre achei um grande diferencial desse torneio, que você pode entrar e você está ali com os sócios também, e você não é segregado, digamos assim, como acontece em outros clubes. Não vou nem falar aqui, daqui a pouco vão me encher o saco. Mas o que aconteceu foi o seguinte: uns anos atrás entraram torcedores, né, com ingresso e tal, e começaram a usar a piscina do clube, e virou uma bagunça, e tiveram que tirar não foi uma outra pessoa, várias pessoas começaram a usar a piscina do clube. E aí realmente o pessoal abusou e, cara, o torneio entrou, né, nesse acordo com a Hípica, que é o clube.
cara, que realmente não dava para deixar aberto, né? Infelizmente abusaram do privilégio, e a hípica e o torneio tomaram essa decisão de limitar o acesso de quem entra, né? Dá para ver o torneio perfeitamente, mas já não dá para circular pelo clube abertamente como era anos atrás, né? E dava para, cara, porque a hípica, assim, tem vários restaurantes, tem uns 4 ou 5 restaurantes, se não me engano, tem quadras de tênis, assim, que não são usadas no torneio, tem piscinas, tem alguns campos de futebol. Então, cara, é um clube muito grande, tem a parte, né, dos cavalos, que é uma hípica. Agora, nessa semana, por exemplo, está tendo uma competição de saltos, tem vários cavalos lá. Então é um clube enorme, tem um lago, dá para fazer ali caminhada, dá para correr, realmente, né, tem alguns ginásios, tem muito espaço. E aí quando você abre para todo mundo, realmente é difícil de controlar. Então eles fizeram isso, porque infelizmente abusaram, né? E aí, por mais que eu ache ruim, e eu acho ruim você limitar o acesso, né, de quem é de fora do clube, porque segrega, sou até meio snob, né? Mas a experiência que, né, do jeito que aconteceu, forçou a hípica e o torneio a fazerem isso. Mas quem vem gosta. Acho que a quadra, né, tem sombra dos dois lados da quadra, agora tem 3 arquibancadas, né, tem um fundo de quadra e 2 laterais com sombra, com cobertura, então se chover você não sai encharcado, sai correndo atrás de uma cobertura, você tem uma proteção, e quando tá sol é bem quente aqui, então é bom ter essa cobertura. Tem cadeira, você não fica sentado no concreto. Tem opção de comida, né, menos do que o ideal, que seria usar os restaurantes do clube, mas tem alguma opção de comida. Tem uma área VIP pequena, simpática, em cima, para convidados e, né, de patrocinadores. Eu fui, gostei, tomei uma estelinha lá. Então continua sendo um Challenger muito agradável. E continua vindo muita gente que não é de Campinas. Um dos baratos desse torneio é que vem muita gente das cidades próximas, né? Porque é um torneio que é regional, não é só da cidade. Então vem gente de Valinhos, Vinhedo, Paulínia é lá perto de Rio Preto. Mas eu estou confundindo com outra cidade, Americana. Então tem cidades pequenas perto aqui e vem muita gente, né? Então é um torneio muito agradável, eu gosto muito. E é isso, gente. Volto amanhã. Uma boa quinta-feira para todo mundo. E vamos torcer aí para o Brasil na Billie Jean King Cup, para o Gustavo Wade em Campinas, para o João Fonseca em Monte Carlo. Abraço!